Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, a todas. 2025 já começou. Vamos iniciar aí os trabalhos nas licitações para quem ainda está em recesso, para quem ainda está veraneio. Contratações públicas não param. Boa noite, Carla, Paloma, Giane, Kleber, Felipe, Jari, todos os outros. Boa noite a todos. Decidi fazer, estava com saudade de vocês, saudade de conversar, da gente trocar ideia, né? Infelizmente, tão pouco tempo, tanta correria, e as lives a gente acaba sem tanto tempo para fazer, mas eu vou tentar, pelo menos em alguns períodos do ano, manter uma certa regularidade, né? Decidi então fazer essa live. A ideia era fazer um planejamento de metas, né? Ou melhor, uma conversa, um debate sobre perspectivas, mas também ao mesmo tempo sobre uma retrospectiva 2024, né? Então boa noite a todos, a Camila, a Carol, o Tiago, Muniz, Haroldo Muniz, a todos, a Manu. Bem, esse é o tema da live, né? Retrospectiva 2024 e perspectiva 2025 para as contratações públicas. Enquanto a turma está entrando, né? Provocar vocês, se vocês já fizeram o planejamento de vocês para as metas de 2025. Vocês alcançaram as metas de 2024, pessoal? Como é que foi? Enquanto a turma está entrando aí para a gente conversar. Tenho sempre um costume de fazer o planejamento das minhas... no final do ano, sempre no final do ano é um período que eu tento parar um pouco nas últimas semanas para fazer a minha... blusa, Carla! Aqui, pessoal, apresentar essa blusa do meu amigo Andros, que eu ganhei de presente, blusa maravilhosa, licitação. E aí estou ao lado dos nomes de Jacobi, Massal, Niebor, e tá aqui, estou aqui, amei essa camisa. Andros, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado. Amei essa camisa. Mas vamos lá. Eu tenho essa mania de fazer sempre o final do ano, as últimas 3 semanas, parar para refletir um pouquinho sobre as metas do próximo ano, do ano vindouro, e também pensar os objetivos alcançados, né? Acho que essa é uma pesada camisa. Essa é uma rotina que eu alcancei há alguns anos. A gente pode fazer até um paralelo disso, né, com o PCA, né, ETP. O PCA, de certa forma, tem essa função também. Então, eu fiz isso, eu comecei a fazer isso há alguns anos, há uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, e algo que foi muito bom. Eu recomendo a todos. Final do ano, avaliar o que foi feito, avaliar os objetivos alcançados, avaliar as metas para 2020, para o ano vindouro, e acompanhar depois para ver se conseguiram dar conta, né? Metas, o ideal é estabelecer inclusive prazos para as metas, né? Prioridades. Eu gosto de fazer isso. Para 2024 eu consegui voltar aos exercícios regulares, estava ficando meio fora de forma porque tinha parado de jogar, praticar esporte, treino jiu-jitsu, já tinha parado há muitos anos, então consegui voltar pelo menos à academia para voltar aos exercícios regulares, consegui melhorar isso, foi bom. Teve também a conclusão do doutorado, foi uma meta alcançada em 2024, né? Foi um ano de muitas experiências boas, profissionais, maravilhosas, encontros inesquecíveis, eventos inesquecíveis. Foi um ano muito especial para mim, enquanto professor, enquanto palestrante, né? Como autor, acho que o livro Legislações Públicas Comentadas cada vez mais reconhecido pelos leitores, pelos alunos, fiquei muito feliz. Foi muito forte isso, por exemplo, no Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no evento do IBDA. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela troca de carinho. Quando eu encontro vocês nos eventos presenciais, realmente é um momento muito especial. Muito especial. Teve também o Prêmio Day esse ano, foi fantástico, na maravilhosa Salvador, né? O próprio prêmio, né, cresceu. Era o objetivo meu, uma das metas no início de 2024, conseguimos ter 2 prêmios por semestre. Foi o prêmio Nova Lei de Licitações Estatais, né? E a licença da AGU, que era uma outra meta, aconteceu agora em 2024, né? A AGU é uma organização pública que eu amo, tenho muitos amigos da vida, assim, amigos e amigas da vida, profissionais maravilhosos, tenho muito orgulho da Advocacia Geral da União, né? E
estava nesse planejamento a licença em 2024 e também ocorreu, foram metas, né? E agora vem o planejamento para 2025, ampliar mais ainda os cursos premium, né? Vem o início dessa jornada na advocacia privada, vem continuar participando de grandes eventos, né? Falando nisso, até lembrando, e aí a gente já começa a falar dos tópicos, vão ter alguns eventos que eu vou estar agora no início do ano. Tem o da Public Thinkers, do meu amigo Jamil, em Rondônia, no final de fevereiro, né? Depois que eu volto de uma viagem para o exterior. Haverá também o Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Pessoal, vai ser a 20ª edição do Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Fantástica, sensacional. Vou dar um abraço para todo mundo, acenar todo mundo aqui. Vai ser sensacional. Boa noite, Ju, Dai. Boa noite todo mundo, Cauane, Andrew, meu irmão, boa noite. Deixa eu acompanhar aqui as mensagens. Desculpa, não estava nem acompanhando as mensagens. Ricardo. E aí, mano, tudo bem? Vou tentar acompanhar aqui as mensagens para todo mundo. Vem esse início da jornada, né, advocacia, Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que o professor Ronaldo, vou já dar esse spoiler, estará conosco, uma grande alegria, vai ser uma honra estar com você lá, meu amigo, uma grande alegria estar com meu amigo Ronaldo, onipresente, vai estar no Congresso Brasileiro de Pregoeiros, esse grande evento, então não perca a oportunidade, vai ser a estreia do Ronaldo, tenho certeza que ele irá arrasar nesse Congresso Brasileiro de Pregoeiros, né? Vai ter também o Enacomp, pessoal, em São Luís, um evento que eu irei coordenar. É um evento muito interessante, tá? Os primeiros inscritos vão ter direito a acesso ao Roneflix, a exemplares do meu livro, Legislações Públicas Comentadas. Esse é um evento muito especial em São Luís. Vai ter um evento também da Trainer em Rondônia. Povo de Rondônia, eu amo Rondônia. Rondônia sempre me chama para cursos, tá vendo? Valeu, turma de Rondônia, amo vocês. Poxa, tem vários outros eventos, né? Vitória, da MK, poxa, tem um monte de outros. A gente da Elo também, no Rio, CLG, muitos eventos bacanas, pessoal. Infelizmente, eu não decorei, já estou com a agenda lotada primeiro semestre, tentando arranjar tempo. Né? Vai ter o lançamento do meu livro, é uma outra meta para 2025, que vai sair agora, só esperando voltar da editora, já está o prefácio, já está tudo pronto, livro sobre e-marketplace nas compras públicas. Espero que esse mês ainda já saia a pré-venda e tá muito bacana o livro. Muito bacana o livro. E vão ter uma outra meta. A meta, já falava, né, uma ex-presidente, que você tem que ter a meta e depois dobrar a meta, né? Então, a meta 2024 eram 2 cursos prêmios por semestre, a meta 2025 são 4 cursos premium por semestre, né? Então, um abração, minha amiga Thaís, minha sócia, um abração. Enfim, isso foram metas. Então, pessoal, eu sugiro que vocês sempre cultivem essa prática de final de ano, ver as metas alcançadas no ano que passou e planejar as metas para o ano seguinte e acompanhar isso, né? Façam o seu PCA da vida, né? O PCA da vida acho que vale muito a pena, pessoal, vale muito a pena. Eu tenho essa prática há alguns anos. Leandro, venha ser premium, como nós falamos lá, seja melhor, seja premium. Eu garanto que é um curso que vai ser muito importante, né? Tem sido muito importante para todos, né? Todos. Mas enfim, deixa eu ler aqui as mensagens. Tomara que parte do seu livro não seja mais beneficentes das compras. Puxa, espero, tá? Vai ser muito bacana, vai ser eu estou muito feliz com esse livro, né? A tese do doutorado foi focada mais nas estatais, então eu sacrifiquei finais de semana e noites nos meses de outubro, novembro, dezembro, para fazer uma adaptação do livro, para deixá-lo mais amplo. Então ele vai falar também sobre a Lei 14.133, né? Então eu acredito que eu enxuguei a parte das estatais e deixei ele mais amplo, valendo a parte de marketplace, tanto para estatais como para a Lei 14.133. Então, o livro talvez tenha ficado um pouco mais curto que a tese, mas ficou até mais objetivo. E, sinceramente, eu acho que vai poder trazer boas luzes sobre o tema, tá? Congresso em Angra dos Reis em julho, eu acredito que não. Infelizmente, pelo menos por enquanto não. Eu não estou lembrado. Acho que era o da CLG, o Valeriotti, alguém me chamou, mas acho que teve um problema de agenda.
Eu queria estar em todos, Mas vamos lá, pessoal. Danilo, um grande abração, amigo. Pessoal, vamos para os tópicos, né, que a gente disse que ia tratar aqui. Eu enumerei aqui 7 tópicos. 6 tópicos. O 7º é uma pergunta, né? Pergunta que depois eu postei o vídeo, todo mundo parece que curtiu. Achei muito bacana os comentários sobre a questão da dispensa pequeno valor em uma contratação quinquenal, né? Eu acho muito bacana. E eu gosto muito, pessoal, comentários, inclusive com opiniões divergentes, né? Achei interessante que alguns tinham muita certeza. Claro que sim, claro que não. Olha, no direito não tem essa história do claro, não. Tá? Direito é dialética, direito é discurso, direito é debate, e aí vai se sedimentando a posição. E eu vou deixar por último, inclusive, eu gostei tanto das opiniões lá nos comentários, que eu vou deixar por último a pergunta. Eu vou falar primeiro dos 6 pontos, e o 7º ponto vai ser a pergunta. Até os 6 pontos que eu elenquei, para as mensagens, depende, né, Érica? Os 6 pontos que eu falei, primeiro foi a questão do desafio, aí fazendo a ideia sempre é retrospectiva e perspectiva, tá? Então, o primeiro ponto é os desafios e as ineficiências na implementação da nova lei de licitações. Fazendo no viés de retrospectiva, um grande abraço aqui ao meu amigo Marcos Alcântara, que está conosco também. Em relação à perspectiva, olhando para 2024, realmente foi um ano muito desafiador. 2024 foi um ano muito desafiador para as contratações públicas. Por quê? Para zero surpresa, né, para minha zero surpresa, a grande maioria dos órgãos públicos não se prepararam para a aplicação da Lei 14.133. A grande maioria estava esperando ainda uma prorrogação da revogação da 8.666. Né? E, graças a Deus, ela não aconteceu. A Lei 8.666 foi revogada e iniciamos 2024 sem a existência no plano jurídico normativo da 8.666, da Lei do Pregão e da Lei do RDC. E aí, aqueles que não se prepararam, né, tiveram que correr para tentar adaptação, né, e aí tivemos problemas com as atas de registro de preço, enfim, vários processos licitatórios, algo que inclusive eu já avisava que iria acontecer desde 2023. Né. E quem não se capacitou, quem não é aluno premium, né, quem não se preparou adequadamente, obviamente teve muita dificuldade para de última hora adequar-se, preparar os seus processos licitatórios à Lei 14.133 de 2021. Então foi um grande desafio de implementação, óbvio. Ocorreram erros, né, porque muitos não se prepararam e é natural que isso ocorra. Acho que os órgãos de controle têm que ter certa digamos, tolerância com essas falhas, né? Separar o que é falha, separar o que realmente foi omissão, o que realmente é erro grosseiro, o que infelizmente é desvio, né? Tentar separar e ter um pouquinho de paciência, que realmente não é uma adaptação simples, né? Diante, sobretudo, da mudança que a 14.133 traz a nível de estrutura normativa, né? A nível de estrutura normativa. Então, acho que é preciso ter um pouco de tranquilidade, né, de paciência. Né? E, inclusive, isso tem ocorrido com o TCU. Né? Acho que merece elogios a atuação do TCU. O TCU tem feito um interessante acompanhamento sobre a aplicação da nova lei de licitações e contratos, né? Algo capitaneado pelo ministro Benjamin Ziller, e eu fico muito orgulhoso que a provocação disso, de certa forma, foi num curso premium. Quem é aluno premium que estava naquele curso premium, acho que foi o 6 ou 7, acho que foi o 6, lembra, né, que nós provocamos, dizendo, olha, professor, ministro, a turma não está, o ministro é professor do nosso curso, e disse, ó, o pessoal não está usando, e ele disse, na tarde posterior, na sessão plenária do TCU, a aula do primeiro era na terça, se eu não estou enganado, na quarta ele provocou, vamos fazer essa avaliação. E o TCU tem feito um trabalho maravilhoso através dessa providência iniciada pelo ministro Benjamin Ziller, com dados, levantando, né, e percebeu a baixa implementação da nova lei de licitações e contratos. Essa extração de dados percebeu o conhecimento, inclusive, de outras questões, como a da plataforma privada, das plataformas privadas, que nós vamos ver mais adiante. Né? E o TCU tem feito esse acompanhamento. Outros tribunais de contas, inclusive, acho que o TCM da Bahia também começou esse acompanhamento. E isso é muito interessante, pessoal. Isso é muito interessante.
para induzir a análise de dados, extração de dados, e também induzir a implementação correta, escorreita, da Lei 14.133 de 2021 de maneira plena pelos órgãos públicos. Tá? Então, parabenizo o Tribunal de Contas da União por esse interessante trabalho de acompanhamento sobre a implementação da nova Lei de Licitações e Contratos, que ainda tem sido tímida. Eu acredito que hoje todas as licitações já estão sendo, mas a percepção das ferramentas da nova lei ainda está tímida. Eu acredito que o primeiro momento é aplicar o feijão com arroz da 14.133, é isso que vai acontecer, e posteriormente os aplicadores, os operadores vão começar a entender, a extrair, a compreender melhor as riquezas, né, as joias preciosas que a Lei 14.133 de 2021 tem, e é uma grande lei, na minha opinião, é uma grande lei. Né? Isso retrospectiva, né? Falando em perspectiva. Eu acho que em perspectiva nós teremos uma ampliação desse papel de acompanhamento pelo Tribunal de Contas da União e também pelos outros tribunais de contas. Como eu já disse, o próprio TCM da Bahia já começou a fazer isso, né? Que é um TC muito interessante, o TCM da Bahia. E acredito que além dessa ampliação do acompanhamento pelos demais tribunais de contas, em perspectiva, em 2025 também nós teremos essa mudança. Né? 2024 foi um ano para arrumar às pressas as casas, os órgãos, né? E começar a aplicar a 14.133 de maneira básica. 2025 vai ser um ano que os melhores órgãos, aqueles mais preparados, vão aprender a usar as boas ferramentas da nova Lei de Licitações e Contratos. Né? Eu, particularmente, estou bem interessado em começar a trabalhar em projetos sobre isso. Né? Aprender a usar bem as boas ferramentas que a nova Lei de Licitações e Contratos tem, que obviamente exigem aprimoramento da regulamentação, né? Em algumas situações talvez até de sistema, né? Trabalhar. Quero mandar um abraço também para o professor Nicola, vi aqui que ele entrou, um grande abraço, uma grande honra, uma grande alegria tê-lo aqui, amigo. Berilo, Léo, Isabelle, uma boa noite a todos, muito bom tê-los aqui. Então, eu acredito que em perspectiva é isso, a ampliação do acompanhamento pelos tribunais de contas, né? O TCU já vem fazendo isso, os outros órgãos também o farão, e também, em perspectiva, eu diria que o segundo ano 2025 já é o ano agora de vamos começar a explorar a nova lei. A gente aprendeu a fazer a licitação básica, o pregão, né? Vamos agora explorar as potencialidades que ferramentas que a lei oferece permitem. Segundo ponto foi o uso de plataformas privadas, né? Foi o segundo ponto que eu separei para a gente falar. É um tema que eu particularmente gosto, né? Mas é um tema ao mesmo tempo extremamente sensível, né? Extremamente sensível. Eu tive a alegria de escrever recentemente, tá? Podem fazer perguntas também, valeu Lima, que eu vou tentar acompanhar, além dos pontos que eu escolhi aqui, tá? É um tema extremamente sensível, as plataformas privadas. Se as perguntas forem em relação aos temas escolhidos, eu até agradeço, eu prefiro, porque senão vai ser difícil ficar indo e voltando. Então, segundo ponto, plataformas privadas, né? É um tema, como eu falei, sensível. Eu tive a alegria de escrever com o Bradson e com o Marcos, o professor Bradson Camelo, o professor Marcos Nóbrega, um artigo sobre isso. Quem tiver interesse, ele foi publicado hoje no Solicita. Ele também está no nosso site, né, ronicharles.com.br. A gente faz algumas ponderações econômicas sobre o tema, para tentar sair um pouquinho do discurso comum, né? Porque muitos, por exemplo, fazem críticas às plataformas privadas ou têm resistência às plataformas privadas porque elas cobram mensalidade, né? Eu particularmente, eu acho que é um erro de caminho, é um erro de análise, com a devida vênia. Eu acho que é um erro de análise. O problema não está aí, de forma alguma, pelo contrário. Tá? Primeiro que essa gratuidade da plataforma pública é uma falácia. Tá? O GovBR é gratuito. Não é. Não tem almoço grátis, né? Já falava Friedman. Não é gratuito. A questão é que uma plataforma, entre aspas, pública, ela é paga por toda a sociedade, inclusive por pessoas que não participam das licitações, que não tem nada a ver com licitação, né? O gari, a faxineira, que não tem nada a ver com licitação, o médico, que não tem nada a ver com licitação, ele está pagando também.
Então não tem nada de gratuito, é pago, custa muito. Quanto é que custa manter uma estrutura como o GovBR? Quantos milhões de reais todo ano é gasto com isso? Tá? Então é pago. A diferença é que o custo ele é diluído para toda a sociedade. Quando você tem uma plataforma privada, o setor privado arca com os custos, banca o sistema e, para aquelas que só cobram dos fornecedores, eles deslocam o custeio dessa plataforma, desse sistema, para quem vai usar. Então é mais ou menos como uma rodovia que tem pedágio. Eu lembro que quando eu dava aula em graduação, eu conversando sobre concessão e sobre pedágio, um aluno disse, olha, é um absurdo, imagine ter pedágio aqui de João Pessoa a Recife. Eu falava, olha, eu na época trabalhava em Recife, morava em João Pessoa, né? Então naquele período ia 2, 3 vezes, fazia esse percurso 2, 3 vezes por semana. Eu dizia, olha, quantas vezes você vai a Recife por ano? Ele, 2. Eu falei, pronto, eu vou 3 por semana. E veja, eu estou pagando a mesma coisa pela estrada que você. Faz sentido? Não faz, na minha opinião não faz. Eu uso mais, eu deveria pagar mais, né? Então a ideia de que existe essa gratuidade é uma falácia. Não existe essa gratuidade, a diferença é que o custo é deslocado para toda a sociedade, ao invés de ser para quem usa, né, a plataforma, no caso dos fornecedores. Então eu particularmente gosto muito. Eu inclusive defendo que o GovBR deveria ser pago pelos fornecedores. A plataforma GovBR deveria cobrar tarifa dos fornecedores. O fornecedor quer entrar no GovBR, pague para usar. Pague para usar. E isso, inclusive, evita o que na economia chama de tragédia dos comuns, que é o abuso do uso. Né? O que a gente sabe que acontece, um monte de empresa de fachada, empresa de doidinho, o cara tem 10 PJs lá no GovBR disputando licitação, né? E atrapalhando o processo. Então, eu particularmente acho que essa questão da gratuidade, esse argumento da gratuidade é um argumento equivocado. Tá? Agora, existem pontos positivos e negativos em relação às plataformas privadas que precisam ser discutidos com seriedade. Né? Por exemplo, é muito importante, eu acho, a existência das plataformas privadas e a convivência eventualmente com plataformas públicas, mesmo pagas, né? Porque o privado traz inovação. Não tem jeito, o privado traz inovação. Ele parte à frente, né, na inovação. Né? Ele permite maior adaptabilidade. Né? E os municípios, por exemplo, precisam de adaptabilidade. O atendimento, por exemplo, de uma plataforma como o GovBR é muito mais difícil para quem está no município. Né? A adaptação a uma determinada peculiaridade, uma norma específica do município, o GovBR dificilmente vai conseguir atender. Né? Então, o mercado da plataforma privada permite essa adaptação. Né? Isso é muito importante. A gente precisa respeitar, no nosso país continental como né, tão grande, né? A gente precisa respeitar a nossa federação e não ficar impondo modelagens federais para municípios, pequenas estruturas municipais e estaduais que não têm condições de suportá-las. Né? Então, eu particularmente acho que a existência, a convivência com plataformas privadas é muito importante por vários motivos. Né? Puxa inovação, permite adaptabilidade, vários motivos. Agora, ao mesmo tempo é preciso ter regulação, porque também a gente tem que evitar plataformas privadas que não sejam transparentes, plataformas privadas em que você perceba que existe um certo conflito, né, risco de desvio. Então o ideal é termos, como existe em outros países, por exemplo, como Portugal, uma regulação do mercado privado, para que nós tenhamos plataformas privadas, mas boas plataformas privadas sérias. Então a solução não é em ter só plataforma pública. Tá? Veja, o pior dos mundos talvez fosse termos cada município, cada estado e a União, cada um com a sua própria plataforma pública. Porque nós teríamos uma grande perda de competitividade, né? E uma grande dificuldade de realização do controle. Então talvez o ideal seja termos plataformas públicas, algumas plataformas privadas, todas elas, digamos, nacionais, né, que atuem nacionalmente, para a gente facilitar a competição, a competitividade, a transparência, e que se submetam a determinada regulação. Tá? Eu acho, mesmo as públicas, inclusive, tá? Eu acho que, e aí falando isso aqui então em retrospectiva, é um tema que caiu no radar do TCU quando ele estava avaliando a implementação da nova lei, e eu acho que é um tema muito importante, muito relevante, e que
Pensando agora em 2025, provavelmente vai ser ampliado. Tá? Acredito que o caminho, o TCU está fazendo essa análise para um qualificado grupo de trabalho, acredito que o caminho deva ser apontar para uma determinada regulação. Né? A gente deveria ter um órgão de regulação como existe nos Estados Unidos, como existe em Portugal para isso. Não temos. Né? A nível nacional, não. Né? Talvez o TCU acabe suprindo essa lacuna institucional. Né? O Rondinelli falou, né, sobre municípios pequenos que têm deficiências técnicas pessoal, isso torna a operação ineficiente, sem dúvida. E sem um atendimento, como oferecem as plataformas privadas, para os pequenos municípios é bem pior. Né? Bem pior. Né? Dificuldade para listar agência de publicidade nas plataformas atuais, sem violar a proposta. Sem dúvida, Rondinelli, todas as plataformas estão tendo que se adaptar. Né? Todas as plataformas estão tendo que se adaptar. E isso não é tão simples. Algumas plataformas privadas, por exemplo, já avançaram bastante, inclusive em relação a ferramentas como pré-qualificação permanente, credenciamento, que a pública ainda não fez. Elas permitem adaptação. Né? Por exemplo, há uma grande queixa em relação ao modelo de dispensa eletrônica do GovBR. Né? Poxa, os municípios vão ter que aplicar isso. Não está nem na lei aquela dispensa eletrônica, aquela modelagem. Ou eles podem ter um regramento diferente, tratar de maneira diferente. Eu acredito que podem. E a plataforma privada consegue fazer essa adaptação. Né? O GovBR teria dificuldade para ficar se adaptando a tantas posições diferentes. O mercado consegue fazer isso. Né? Berilo está explicando que o Poder Executivo do Rio de Janeiro desenvolveu plataforma própria, já faz alguns anos. É interessante. Eu acho que termos algumas plataformas públicas é interessante, termos plataformas privadas é também interessante, essa convivência é importante. E veja só, deixa eu fazer uma pergunta para vocês refletirem, né? Qual é o problema de um órgão usar mais de uma plataforma para licitação? Porque se você parar para refletir, se você parar para pensar, a plataforma de licitação nada mais é do que uma simulação virtual da sala de licitação. Uma organização pública não poderia ter 3, 4, 5 salas de licitação? Por que não poderia ter plataformas? Se a gente parar para falar seriamente, pensar seriamente sobre isso, sem dogmas, sabe, para soltar um pouquinho a poita, a gente vai perceber que vai ter licitação que talvez usar o GovBR seja melhor para uma organização pública estadual. Talvez outra licitação seja melhor usar uma plataforma privada. Por quê? Porque ela tem outras ferramentas, porque o mercado ali é mais depurado, né? Já que a gratuidade da plataforma GovBR permite com que vários aventureiros, mais aventureiros, participem das licitações. Né? Mais aventureiros participem das licitações. Então, teoricamente, eu poderia ter uma experimentação. E por que não? Eu já tenho falado isso para alguns alunos em alguns cursos presenciais. Poxa, testem aqui, usem 2 plataformas privadas. Não existe nenhuma vedação legal, não existe nenhum impedimento. Você usa tal plataforma, poxa, faz um contrato com outra também, experimenta aquela outra plataforma. Se usa o GovBR, ótimo. Pega o portal de compras, experimenta os 2. E aí vamos começar a ter os resultados. E aí quando a gente começar a ter os resultados, aí você consegue perceber, puxa, é melhor usar essa aqui. E talvez o resultado pode ser, não, para esse tipo de licitação, essa aqui é melhor. O GovBR, por exemplo, é melhor. Para esse tipo de licitação, esta privada é melhor. Por exemplo, o portal de compras públicas é melhor. Então eu posso ter essa aferição, essa avaliação. E eu não vejo nenhum problema em ter essa experimentação. Tá? Kleber está falando, eu sou pregoeiro do município de Anduíz e uso 2 plataformas. Perfeito, Kleber. Então você talvez tenha esse dado que a grande maioria não tem. Poxa, essa plataforma tem essas vantagens, esta outra plataforma tem essas vantagens, e eu vou usar aquela que é mais vantajosa para aquele tipo de licitação que eu preciso realizar. E veja, não há nenhum problema em fazer isso que o Kleber está falando. Tá? Então, retrospectiva foi um tema que entrou, plataformas privadas foi um tema que entrou no radar do TCU, é bem importante, bem interessante. Eu acredito que as plataformas privadas são muito importantes, elas trazem inovação, elas permitem adaptabilidade. Para municípios, eu diria que elas são essenciais. E acredito que a tendência é a gente caminhar para algum tipo de regulação, mantendo as boas plataformas privadas e tentando tirar aquelas aventureiras, aquelas que parecem não ter muita seriedade. Tá? Diego está fazendo uma pergunta interessante, muito boa também, Diego. O problema de várias privadas ou públicas cobrando fornecedor é justamente que o custo pode ficar muito elevado aos fornecedores, pois terão que pagar várias plataformas. Boa pergunta, Diego. Veja, quando eu falo em várias plataformas, não estou falando de 10 plataformas. Acho que uma regulação vai restringir.
como ocorre em Portugal, né? Restringe. Porque a regulação por si só já vai afastar aventureiras, né? Aquelas que estão criando. Porque o pior dos mundos está sendo, às vezes, pequenos municípios que estão contratando plataformas privadas, que estão criando plataformas para esses municípios, que na verdade nada mais são do que a mesma plataforma de vários outros municípios. E aí, imagine, nós temos, mesmo sem cobrar, sabe, Diego? Mesmo sem cobrar, imagine você ter 200 ou 500 ou 2.000 plataformas de licitações diferentes no Brasil. Mesmo que elas não cobrem, você vai ter um custo transacional enorme para as empresas participarem das licitações, porque cada uma vai ter um formato diferente, um formulário diferente, um cadastro diferente, um modelo diferente, um local de público, enfim. Isso prejudicaria muito a participação nas licitações. Então, eu acho que devem ser, quando eu falo várias, é que não é uma, não é duas, né? A regulação vai definir o ponto ideal, né? O ponto ideal para isso, tá? Mas não seriam dezenas, certamente não seriam dezenas, tá? Acho que passou o ponto, né, da plataforma privada. Vamos para o terceiro ponto: uso de inteligência artificial nos processos licitatórios. Uso de inteligência artificial nos processos licitatórios, né? É impressionante o crescimento, né, pessoal? Veja, podem fazer as perguntas, repito, só peço que a gente faça dentro dos pontos já escolhidos para não ficar indo e voltando. Tá? Uso de inteligência artificial nos processos licitatórios. Boa noite, Keila. Olha, é impressionante como está avançando, né? E o mais curioso é que vai avançar muito mais, né? Daria para a gente falar uma live todinha sobre a IA, né? A inteligência artificial está trazendo, sei lá, transformações na nossa vida, né? Ana, um abração. Ana Cristina, Tayane, um abração. Manu, Carlos. Está transformando muito a nossa vida e, obviamente, vai transformar também o ambiente das contratações públicas. Tá? Em retrospectiva, se a gente for analisar, nós percebemos muito o uso do ChatGPT, né? Notadamente o ChatGPT, existem outras, mas ele é o atualmente mais popular, para auxiliar na construção de artefatos, né? Na construção de ETP, de TR, né, de argumentações, de textos. Isso é muito interessante, né? Muito interessante. Eu também considero o Rondinelli uma ferramenta espetacular. Acredito que é uma grande ferramenta de ampliação de competitividade, né? Tem até livro ensinando a fazer ETP no chat. Isso, Felipe. Temos livros. O professor Janderson tem um livro também muito interessante sobre o uso da inteligência artificial, né, para a fase de planejamento. Vários professores que trabalham especificamente ensinando a fazer ATP TR já estão adotando a inteligência artificial nas suas aulas para mostrar como usá-las, né? O professor Janderson é um deles, o professor Rafael é outro deles, né? O professor Ronaldo vai estar fazendo isso também, meu grande amigo Ronaldo. Então, ela é uma grande ferramenta de aumento de produtividade, né? Já tem sido utilizada nas licitações públicas, já desde antes já era utilizada, né? Mas agora mais pelo público que executa, que faz as licitações. Falei no professor Janderson, ele entrou aqui, né? O professor Janderson, falei no livro dele sobre o uso de IA nas licitações, ele entrou aqui. Um abraço, professor Janderson. Professora Amanda, a única questão é ter conhecimento para conferir, criticar e identificar eventuais erros dos artefatos. Exato, Amanda, exato. Quando ela alucina, né? Quando a IA alucina, tem toda a razão. Eu acredito que a inteligência artificial é uma grande ferramenta para ampliação de produtividade. Muito. Quem souber usar a IA amplia muito o seu valor de mercado, porque ela auxilia a você fazer o seu trabalho melhor, mais rápido, com mais qualidade, né? Agora tem que ter muito cuidado. Se você usar a inteligência artificial para que ela te ajude em algo que você não conhece, você não domina, há um grande risco dela alucinar, dela errar e você repassar esse erro. Então é preciso ter responsabilidade no uso dela, né? O curioso é que o uso, as potencialidades os usos estão apenas começando a ser conhecidos. Cada vez mais novas facetas do uso da inteligência artificial vão surgindo. A gente está na ponta, né, do iceberg. Então,
muito provavelmente, e aí falando já em perspectiva, não mais em retrospectiva, mas pensando em 2025, o ano de 2025 vai ser um ano de novas descobertas de utilização da inteligência artificial e provavelmente um ano de reflexão sobre as potencialidades e também os limites. Né, os limites. Porque até onde a inteligência artificial com a burrice natural pode dar problema, o professor Jansen está falando. É verdade. É verdade. Né? Eu acredito que esse ano vai ser um ano que vai exigir uma certa reflexão. Né? Novas potencialidades certamente vão ser identificadas e a gente precisa refletir sobre as potencialidades e sobre os limites, porque o avanço realmente será gigantesco nos próximos 2 anos. Né? Nos próximos 2 anos o avanço será gigantesco. Tá? Terceiro ponto vencido. Quarto ponto, a condição de servidor efetivo para ser agente de contratação. Essa aqui foi em homenagem ao amigo professor Ronaldo, que gosta de treta. Não sei nem porque eu falo nisso, isso é uma treta que me dá às vezes mais chateação do que tudo. É um dos temas mais sensíveis, provavelmente, da lei. É muito difícil discutir isso, às vezes. E eu, talvez por eu ter uma visão mais pragmática, né, sobre a parte de contratação pública, ou mais consequencialista. Né? Mas, basicamente, a discussão envolve a natureza jurídica do artigo 8º da nova lei de licitações, que diz que o agente de contratação e o pregoeiro devem ser servidores efetivos. Né? E aí muitos dizem, tem que ser efetivo agora, todo mundo tem que ser efetivo. E eu particularmente entendo que esse artigo 8º ele não é uma norma geral. Ele vincula órgãos e entes federais, mas não vincula estados e municípios que podem ter lei diferente, disciplinando de maneira diferente. Né? Matheus, esse tem que tomar um vinho para falar. Mas então... eu acho que o artigo 8º não é norma geral, eu vou defender sempre isso. Acho que se a gente fizer um estudo sério sobre, inclusive, a evolução legislativa na área de licitações e contratos, né? Decreto-Lei 267, Decreto-Lei 2300, entender como foi proposto o artigo 22 da Constituição, inciso 27, quando fala sobre normas gerais de licitação. Se a gente fizer isso de maneira séria, a gente vai entender que artigo 8º não pode ser norma geral de licitação. Não pode ser norma geral de licitação. Sabe? Porque se você olhar a doutrina, né, não estou falando nem da 14.133, eu estou falando, vamos citar os clássicos, Alice Gonzalez, Oswaldo, professor Oswaldo Bandeira, professor Celso Antônio Bandeira de Mello, professor Diogo Figueiredo Moreira Neto, professor Marçal Justem Filho, quando eles escreveram lá ainda na 8666, né? O que é norma geral de licitação? Citar também meu querido irmão, amigo, professor Anderson Pedro. O que é norma geral de licitação? Ela não pode adentrar, professor Andréa Ferreira, ela não pode adentrar minúcia, ela não pode adentrar a organização administrativa. Né? Então, Pazete e Cíntia, é isso mesmo, uma garrafa de vinho inteira. E assim, eu acho que é quase uma irresponsabilidade a gente falar o seguinte, não é norma geral, todo mundo tem que ter servidor efetivo, sendo agente de contratação e pregoeiro, quando no mundo real, sei lá, 80% dos municípios não tem agente de contratação e pregoeiros efetivos e não vão conseguir formar isso de uma hora para outra. Né? Vejam órgãos estaduais, tribunais de contas, de justiça, estão cheios de servidores comissionados. Né? Então, pessoal, vamos ter calma. Eu acho que tem que ter calma. A minha opinião, sinceramente, tá? O artigo 8º não é norma geral. Ele vincula União, não estados e municípios. Agora, na minha opinião, o artigo 7º é norma geral. E o artigo 7º, para quem não lembra, é aquele artigo que define determinadas diretrizes. E uma dessas diretrizes é dizer que os servidores que atuam na área de licitações e contratos, nas áreas essenciais, eles devem preferencialmente ser servidores efetivos. Essa norma diretriz, para mim, é uma norma geral. Inclusive, eu fiquei muito feliz, né, com o acórdão 1817, acho que 2024 do TCU, do ministro Benjamin Ziller,
que defende justamente essa posição. Isso passou meio que... não passou no radar da turma que publica no Instagram, né? A turma publica só lá, às vezes, a ementa, né, do enunciado, não lê o texto, mas o texto diz justamente isso, que o artigo 8º não é norma geral e que o artigo 7º é norma geral. Então, um fragoroso abraço assim, para os meus queridos amigos e amigas do Tribunal de Contas da União, veio luz do Tribunal de Contas da União sobre esse tema, né? Eu acho interessante, achei interessantíssima a posição do TCU, tá? Eita, deixa eu ver as perguntas aqui. Verônica falou, não é de uma hora para outra, Verônica. Estão querendo fazer, meu amigo Rafael Sérgio, um abração, meu irmão. Estão criando cargo, o Jantos falou, estão criando cargo efetivo de agente de contratação, é verdade. A professora Raquel Carvalho entrou aqui também, um grande abraço, minha amiga Ana Cristina, já falei, Amos também. Então, enfim, pessoal, esse é um tema difícil, sensível demais, eu entendo, mas eu particularmente, eu continuo achando que a melhor solução do ponto de vista de compreensão do texto, eu estou falando agora do texto da 14.133, é que o artigo 8º não é norma geral, o artigo 7º é norma geral. Rony, qual é a diferença disso? O artigo 8º teria que ser de resposta obrigatória, imediata. 2024 teriam que ser efetivos. Os federais têm que ser. O artigo 7º ele é norma geral. E aí ele dá... querida Raquel, obrigado, minha amiga. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. E aí o artigo 7º nos dá a possibilidade de usar essa preferencialidade, que obviamente não é uma preferência do gestor, tá? É uma indução a essa profissionalização. E aí os órgãos de controle podem ser os agentes mais capacitados, mais adaptados, ou melhor, mais, digamos, estratégicos para cobrar essa transição. Então, um Tribunal de Contas, por exemplo, do Estado de Pernambuco pode dizer, poxa vida, vem cá, 2024, Prefeitura de Recife, você já tem condição de ter todos os agentes de contratação e servidores e pregoeiros efetivos. Te dou até final de 2024. Municípios de médio porte, poxa, vou dar até 2025, até 2026. Municípios menores, vou dar mais tempo. E vou entendendo essa realidade. Porque há uma preferência. Lembram como era feito com o pregão eletrônico? Uma preferência, que não era uma decisão do gestor. O órgão de controle ia cobrando de acordo com as condições daquela organização pública de realizar o pregão eletrônico. E eu acho que esse é o caminho mais escorreito. Há um argumento muito interessante sobre o servidor ser efetivo, pregoeiro, agente de contratação, e eu gosto muito desse argumento, que é a questão do próprio artigo 37 da Constituição, acho que incisos 4, 5, quando ele fala do cargo em comissão, né? Cargo em comissão, ele é exceção, né? Então seria para chefia, assessoramento, né? Esse argumento é muito bom para mim, particularmente. Saindo da 14.133, que para mim não tenho a menor dúvida, e agora depois que a professora Raquel concordou, tenho mais certeza ainda, mais convicção. Artigo 8º não é norma geral, artigo 7º é norma geral, mas quando a gente vai para a Constituição, realmente há essa disposição, que diz que cargos de natureza técnica não devem ser ocupados por cargos em comissão. Mas, sem falar que o tribunal, teve um determinado tribunal que deu uma decisão judicial contra uma lei de um município que permitia transitoriamente o exercício dessa função de pregoeiro por cargos em comissão. E eu tive a curiosidade de entrar no site, na estrutura desse Tribunal de Justiça. E está cheio de cargo técnico lá, que é cargo comissionado. Porque, veja, o nome do cargo ser assessor jurídico não significa que não é cargo técnico não, tá? Controle interno não é cargo técnico também não? É cargo técnico, né? Jornalista num tribunal não é cargo técnico também não? Pode cargo de comissão? Porque essa regra, esse dispositivo da Constituição está lá desde 88, não começou agora com a nova lei de licitações não, né? Então, eu acho, a minha opinião, meu amigo Johnson, eu diria que a gente não precisa nem de uma modulação no sentido de... seria uma modulação, você tem razão, você tem certa razão, seria uma modulação, mas, digamos, concreta, feita pelo órgão de controle,
que me parece ser isso que aponta, embora, obviamente, o Tribunal do Conjunto não adentrou nisso, porque ele não está atuando diretamente com as esferas municipais, mas parece que ele indica isso lá nesse interessante acordo 18/17 de 2024. Uma modulação realmente concreta. Né? Dizer, olha, preferência, eu diria que não é do 8, é do 7. O 8, para mim, ele vincula o federal. Agora, o 7º, ele vai permitir essa modulação pelo órgão de controle, cobrando de acordo com a capacidade do ente. Né? Então é um debate muito sensível, né? Acho que isso aí falando em retrospectiva, né, de tudo que avançou, eu gostei muito do acordo no TCU, mas falando em perspectiva, eu acredito que a gente vai ter que ter uma reflexão pragmática, porque o pior dos mundos, do ponto de vista jurídico, técnico para mim, é dizer o seguinte, e infelizmente eu vejo muita gente defendendo isso, é dizer, não, o artigo 8º é norma geral. Um Tribunal de Contas estadual dizendo, por exemplo, é norma geral, todos têm que ser efetivos, pregoeiros. E aí quando chega o processo lá e o pregoeiro não é efetivo, aí ele, mas eu entendo, e cria uma justificativa para livrar lá daquele município e depois não livra do outro. E aí você começa a ter um direito casuístico por afinidade, por simpatia. Né? Então, acho que o ideal é ter uma compreensão do direito racional, lógica, coerente, né? E não casuística. Né? Casuística. Eu acho que acredito em perspectiva ser isso, a necessidade de uma reflexão mais pragmática, ter um movimento pela Atricom de trabalho conjunto dos tribunais de contas. Eu acho que isso vai permitir um bom debate. Eu adoraria participar desse bom debate. Tá? Quinto ponto... Professora Raquel, quando a própria administração não modula fazendo projeto de transição dos modelos, quem ocupa espaço? Perfeito, doutora Raquel. Os órgãos de controle. Quem não dá assistência abre a concorrência e perde preferência. É verdade. em diversas áreas. Professor, cobrar de forma imediata, eu acho que seria até desproporcional, né? Os municípios pequenos, uma Câmara Municipal de um pequeno município. Um grande abraço a João Vitor Pedra, o Príncipe João. Um grande abraço, João. Uma alegria ter você aqui, meu amigo. Quinto ponto, pessoal, as estatais e seus regulamentos licitatórios. Né? Como é que elas ficam com a revogação da lei do pregão e da 8666, né? Com as novas regras da lei 14.133. Então, turma de estatal, primeiro, mandar um grande abraço para os alunos e alunas do Prêmio Estatais. Foi um sucesso o curso, turma altamente qualificada, né? Tivemos um público muito qualificado, né? A equipe Prêmio foi excelente, a querida Sara, fez uma monitoria maravilhosa também. Foi um curso Prêmio muito legal, os alunos ainda estão assistindo às aulas que ficaram gravadas, mas altíssimo nível de debate, né? Vou ter inclusive agora uma experiência, uma das primeiras experiências agora nesse período de advocacia privada vai ser atuando justamente na atualização da regulamentação de uma estatal, né? Mandar um abração aí à turma da EMAP, né? Vou em breve poder estar trabalhando com eles na atualização do regulamento de licitações e contratos deles e espero que tenhamos muito orgulho no futuro desse trabalho, espero mesmo, falei para eles. Espero que daqui a um ano nós estejamos comemorando com muito orgulho o resultado desse trabalho. Né? A grande questão disso para as estatais, né, da revogação da lei do pregão, é porque as estatais, grande parte delas ainda estavam presas na poita do pregão da 10.520. Né? Absurdamente estavam presas na poita do pregão da 10.520. E agora a 10.520 não tem mais. Né? Então eu espero mesmo, que as estatais, com isso, soltem a poita, que era o pregão, e explorem a 13.303, que permite que eles façam a licitação igualzinho ao pregão, mas permite que elas façam coisas melhores. Elas podem modelar a licitação 13.303 parecida com o pregão, podem modelar parecida com a concorrência, podem criar modelos híbridos, mistos, os mesmos da 14.133, até melhores. Então aprendam a explorar a 13.303 de 2016, por favor. Não vão querer aplicar o pregão da 14.133, pessoal. Não vão fazer isso. Grande abraço a Roberto Paulino, que faz parte do nosso escritório.
né? Tá entrando no início dessa nossa jornada também. Um abraço, Roberto. Então, estatais, retrospectiva, soltem a poita, esqueçam a 10.520, olhem para a Lei 3.303, atualizem seus regulamentos, vocês podem fazer coisas sensacionais com a 3.303, né? Olhem para a 3.303. As estatais precisam aprender, e eu espero que essa seja a perspectiva de 2025, elas precisam aprender a explorar as potencialidades da Lei 3.303, né, atualizando as suas regulamentações. Tá? Sexto ponto. Esse é o que eu adoraria não falar mais em perspectiva, né? Falar como retrospectiva vaga. É a questão da corrupção, combate à corrupção. Aliás, a corrupção nas licitações, combate à corrupção é sempre bom falar. Infelizmente, a gente ainda tem essa chaga da corrupção, infelizmente ela ainda aparece, ela ainda assola, né? Ela ainda nos atrapalha nas compras públicas. Infelizmente, por conta dela, uma minoria acaba sujando o nome de uma grande maioria. A maioria dos que trabalham com licitações são honestos, são muito mais esforçados do que a média de quem trabalha na administração pública, né? São muito atualizados, são esforçados, né? No mundo das compras públicas eu tive a oportunidade de encontrar agentes públicos muito, muito dedicados, mais na média, inclusive, do que muitos da iniciativa privada. E, infelizmente, às vezes uma minoria se desvia, faz besteira e prejudica a área, né? Então, infelizmente, nós temos ainda gargalo, não é coisa do Brasil só, no mundo todo. Estava conversando com um amigo argentino hoje pela manhã, e ele falando que uma das grandes dificuldades tem sido justamente lá. Hoje o novo governo está descobrindo um monte de coisa errada que eram feitas em licitações, compras públicas no passado, né? Então, enfim, não é um problema só do Brasil, né? Querida Edna, um grande abraço para você também. Então, Ricardo, meu amigo Ricardo, da Baiana, Faculdade Baiana, um grande abraço para todos os alunos da Baiana. Meu amigo, porque fica um setor de licitações fica às vezes meio... se cria um estigma, né? E quem trabalha sabe que a grande maioria é honesto, é dedicado, é extremamente esforçado. E a gente precisa sempre estar lembrando isso, tá? Sempre estar lembrando isso. Bem, infelizmente ainda acredito que a solução contra a corrupção envolve 5 pontos, tá? Envolve a questão de capacitação dos agentes públicos, porque quando a gente capacita, dá conhecimento, o cara não deixa ser enrolado, né? Por quem quer manipulá-lo, passa a se valorizar. Então a capacitação é uma das melhores ferramentas de combate à corrupção, né? Porque quando você não tem conhecimento, você acaba sendo um instrumento para ser manobrado pelo corrupto, tá? E quando você tem capacitação, você é capacitado, você não se deixa, você se valoriza, tá? Segundo, transparência, né? A transparência ela traz luzes, isso afasta o corrupto. Ampliação da competitividade, uma boa competitividade é importante, porque o próprio mercado acaba sendo uma espécie de agente de controle, né? Os próprios competidores acabam sendo agentes de controle, né? Eu entendo que também a proteção ao direito dos fornecedores, exigir que a administração pública pague em dia, respeite a ordem cronológica, na minha opinião, é um dever dos tribunais de contas e do Ministério Público, porque quando eu permito a quebra ilegítima da ordem cronológica, eu crio, na verdade, um instrumento de achaque, de corrupção, que afasta bons licitantes, bons fornecedores. E um outro ponto é a simplificação, né? A professora Di Pietro, inclusive, numa entrevista sensacional, recente, que eu publiquei até no meu site, ela fala sobre isso, que para ela, licitação é um grande problema, é que vão se criando tantas dificuldades, burocracias, que isso acaba gerando corrupção, né? Acaba gerando corrupção. Então, eu concordo plenamente com a professora Di Pietro, concordo plenamente com ela. A gente tem que simplificar um pouco o processo licitatório, né? Até percebendo também os custos transacionais gigantescos que atualmente nós temos que enfrentar, tá? Então, acho que essa é a forma, né?
falando agora em perspectiva, né, para 2025, quiçá 2026, eu acho que o combate à corrupção ele vai se ampliar pelo uso da inteligência artificial. Eu acho que o uso da IA, se a gente tivesse pelo menos um interesse do governo, dos governos, né, notando do governo federal, em investir, por exemplo, no comitê do PNCP, investir no PNCP, para que o PNCP deixasse de ser só um mural fictício, né, e desse ferramenta, equipe, recurso para que o comitê pudesse fazer o que eles acho que querem fazer, ter estrutura para isso, a gente poderia ter sim uma grande plataforma que permitiria aí talvez o mais fantástico controle dos desvios, né? O mais fantástico combate à corrupção, né? Um combate imediato, né? Automático, não repressivo, já preventivo, mas não de maneira burocrática, preventivo pela questão da própria transparência do processo. A transparência seria tão grande que isso aumentaria muito o risco para o corrupto, aumentaria muito o risco para os corruptos. Então, acho que esse seria o grande avanço, o uso da IA para a gente desenvolver o PNCP. Né? E aí a gente começa a ter mais transparência e um combate de corrupção muito eficiente, que não vai ser repressivo por amostragem, né? Vai ser preventivo e não burocrático. Preventivo pela própria utilização do sistema. Eu espero que a gente comece a avançar ainda em 2025 para isso. Isso, para mim, é o futuro, tá, do PNCP. Acho que vencemos os 6 pontos. Vamos para o último ponto, tá? Que é aquela perguntinha que eu fiz para vocês lá. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta de alguém aqui. Helenice, excelente. Paraíso do Tocantins. Tocantins é tudo de bom. A Ana Gardênia, mando tudo sua fala. Obrigado, Ana. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito, muito obrigado. Pazete Cíntia. Professor Rony, estarei lá. Lá onde? Congresso Pregoeiros. Bora! Vou estar lá também. E esse vai ser, pessoal, o 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Quem conhece, eu tenho a alegria de ir no Congresso Pregoeiro desde acho que 9º ou 8º, foi o meu primeiro. Eu vou todos os anos, né? O Rudimar, o Rui Maia, a Jaque sempre me chamam, os coordenadores, Vitor, o Anderson e a Cris Stropa sempre me chamam, né? Eles que foram os coordenadores nos últimos anos. É uma grande honra estar nesse evento. Quem foi sabe, é um evento muito diferente, especial, para mim o maior de todos, né? E ele é impactante, né? E vejam, cada ano a turma transforma ele num evento melhor, e esse é o 20º, então os galegos, Rui Maia, Rudimar e Jaque vão botar para quebrar, certamente, vão botar para quebrar. Eu vou até falar para eles que eu não espero nada menos do que Pearl Jam para fazer a abertura do evento. Sim, Kleber, à medida que aumenta o uso do PNCP, tende a ser reduzido os índices de corrupção, sobretudo se o PNCP deixar de ser só um mural, né, de publicação. Imagina na hora que o processo pudesse ser acompanhado por ali, sabe? Tem muita coisa que o PNCP pode transformar as licitações públicas, o potencial é gigantesco, né? Professora Raquel... vai ser fantástico, Raquel, vai ser fantástico, tenho certeza, vai ser muito bom encontrá-la lá novamente, minha amiga. Vamos lá, então vamos para a pergunta. A pergunta era sobre a dispensa de pequeno valor e a contratação quinquenal, né? E como eu falei no início, eu achei interessante as respostas, né? Algumas com muita... Primeiro, a diversidade ali, as opiniões diversas, contrárias, totalmente comum, é um tema que existem defensores para as duas posições, tá? A pergunta basicamente é a seguinte: eu tenho um contrato que o fornecimento anual é de R$20 mil. O limite da dispensa de pequeno valor atual é R$62 mil e um quebrado. Então é R$20 mil. Eu posso fazer, já que a nova lei de licitações permite fazer contratos de fornecimento contínuo de até 5 anos, eu posso firmar este contrato, que o fornecimento anual, o custo dele é 20 mil, eu posso firmá-lo direto já por 5 anos? Essa era a pergunta. Alguns disseram, pode? Claro que pode, porque o limite é anual, né? Outros disseram, não pode, porque o contrato será de 100 mil e 100 mil estoura o limite atual da dispensa de pequeno valor, tá?
Então vejam, duas posições legítimas, defensáveis, tá? Defensáveis. Tem professores que eu respeito muito defendendo uma opinião, tem professores que eu respeito muito defendendo outra opinião. Provavelmente a gente vai ter alguma sedimentação no futuro por um órgão competente para definir a posição, digamos, majoritária. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo José Vieira, também, que acho que está aqui na live. Eu vou dar a minha opinião, tá? Vou dar a minha opinião, tá? Outro vinho. Acabar o vinho já. Por isso tem que acabar a live. Da minha opinião. Primeiro, não tem nenhuma dúvida, a contratação quinquenal na nova lei de licitações, inclusive usando-se a dispensa de pequeno valor, ela é possível. Tá? Ela é possível. A nova lei admite para os fornecimentos contínuos e serviços contínuos a contratação por 5 anos direto. E esse contrato pode ser prorrogado por 10 anos. Uma outra coisa é a regra da lei que fala sobre fracionamento ilícito. O que é que diz a lei? A lei avançou bastante, né? Superando uma dúvida, né? Contrariando inclusive a jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Eu, particularmente, era a tese que eu defendia, era essa que está na lei. Então, fiquei muito feliz com a posição da lei. O que é que a lei diz sobre fracionamento ilícito? É o seguinte, o fracionamento ilícito, e para quem não sabe, o que é o fracionamento ilícito? Eu posso fazer contratações de dispensa de pequeno valor, né? Valores pequenos. Vamos imaginar, o limite é 62 mil. Eu poderia fazer, no mesmo ano, 10 contratações de dispensa de pequeno valor de 10 mil? Não. Por quê? Porque eu posso fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu fizesse 6, chegaria a 60 mil. A próxima estouraria o limite. E aí eu correria o risco de ter um fracionamento ilícito. E aí, a jurisprudência do TCU, no passado, firmou um entendimento que nos contratos de serviços continuados que eram prorrogados, o limite da dispensa teria que levar em conta a projeção dos 5 anos. O que é uma posição que eu particularmente sempre discordei. Na 866, inclusive. Porque na lei 866 é muito clara que a dispensa é o valor da contratação. Da contratação. E quando você contratava na 866, mesmo o serviço continuado, você contratava por 12 meses. Então, o que deveria valer como referência era o valor de 12 meses. Quem pega meu livro da 866 comentado vai ver que eu defendia isso. O limite deveria ser, eu discordava da jurisprudência TCU, o limite deveria ser 12 meses. A nova lei adotou essa posição. Ela diz, olha, para o fracionamento ilícito, o que vale são os 12 meses. São os 12 meses, é o ano. E ela está certa. É justamente a posição que eu defendi na 866, e é uma posição, para mim, que agora está clara, está expressa na 14.133. Então, a identificação do fracionamento ilícito não vai ser nos 5 anos, será nos 12 meses. Então percebam como existem verdades nas argumentações dos dois lados. A contratação quinquenal é possível, o fracionamento ilícito, realmente, ele tem como referência o valor anual do contrato, tá? O valor anual do contrato. Mas, na minha opinião, está mais correto aqueles que defendem que, neste exemplo que eu falei, não seria possível a contratação quinquenal. Por que, Rony? Não é possível fazer a contratação quinquenal? É. Mas, Rony, o fracionamento ilícito não é identificado apenas nos 12 meses? É verdade. O fracionamento ilícito é identificado apenas nos 12 meses. Mas há um limite para a contratação na dispensa de pequeno valor. E este limite é dado pela lei. E este limite atualmente é de 62 mil reais. Se eu firmar um contrato de 5 anos na dispensa de pequeno valor, já direto, 5 anos, quando cada ano custa 20 mil reais, este meu contrato será um contrato firmado com valor de 100 mil reais. 100 mil reais. Eu estarei estourando o limite dado pela lei para uma dispensa de pequeno valor, que atualmente é de 62 mil reais. Então, na minha opinião, não. Rony, isso significa voltar mesmo à ideia do Tribunal de Contas da União? Não. Teoricamente, aí vamos ver qual será a construção possível dessas conclusões. Teoricamente, eu poderia fazer um contrato bienal, teoricamente, eu poderia fazer um contrato anual e fazer prorrogações, como nós fazíamos no serviço continuado. Isso seria possível. Porque se a lei admite que eu faça contrato de 5 anos, obviamente ela também admite que eu faça contrato de 1 ano
e fique prorrogando por mais um ano, como eu fazia no passado. A diferença é que agora eu terei que ter o termo aditivo para a prorrogação e terei que ter também, obviamente, justificada a vantagem desta renovação, dessa renovação contratual. Né? Mas, repito, é um tema sensível. Eu, particularmente, me posiciono com aqueles que entendem que eu não poderia ter um contrato já direto de 5 anos, porque o valor desse contrato é R$100 mil. E o limite para a dispensa do pequeno valor, atualmente ainda, é R$62 mil e alguma coisa. Né? Muito em breve, com a correção, né, e a inflação do jeito que está, a gente chega nos 100 mil. Mas ainda não. ainda não. Então, uma coisa, pessoal, é a base de referência para o fracionamento ilícito. A base de referência para o fracionamento ilícito realmente é 1 ano. Outra coisa é o limite para a contratação que eu posso fazer com a dispensa do pequeno valor. Então, são 2 coisas diferentes. Tá? São 2 coisas diferentes. Uma coisa é a base de referência para a identificação do fracionamento ilícito. É o ano. Outra coisa é o limite de valor para uma contratação usando a dispensa do pequeno valor. Esse aí, pela lei, é 62 mil e alguma coisa. Tá? Um pouco mais de 62 mil. Tá bom? Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Né? Quero agradecer especialmente aos alunos, aos professores e às professoras que me honraram com sua presença aqui. Estava com saudade desse espaço aqui na live. Isso, Jonathan. Quero também mandar um abraço especial para os alunos e as alunas Premium, tá? Aqueles que ainda estão assistindo às aulas, estão lá comentando no grupo, de vez em quando estou sempre assistindo, vendo os bons debates dos alunos Premium. Quero mandar também um aviso, né? Já vai sair o lançamento da nova turma, a 9ª turma do curso Premium Nova Lei de Licitações e Contratos. Né? Vamos ter também um curso Premium Lei de Improbidade Administrativa nesse semestre ainda, e talvez tenhamos ainda 2 outros cursos Premium com temas a definir. Né? Eu espero cumprir a meta de ter 4 cursos Premium no semestre, ou nesse primeiro semestre, ou no segundo semestre. Tá? Quero mandar um abraço também para a turma da EMAP. Vejo vocês já em São Luís, próxima semana. Vamos transformar essa regulamentação aí, vamos soltar a poita, né? Vamos fazer diferença e, quem sabe, inspirar outras mudanças aí dos demais. É isso aí, meu amigo Ricardo. Uma vez Premium, sempre Premium. E vai ser sempre uma honra encontrá-lo lá, meu amigo. Uma grande alegria. Professora Raquel Carvalho, um abraço diretamente das férias baianas. Raquel, você tem sangue baiano, Raquel. O Ricardo já me disse uma vez, você tem sangue baiano, tem energia baiana. Espero em breve. Final do mês eu vou para Salvador também, vou estar na Bahia. Acho que dia 29 eu estou numa palestra da UPB aí em Salvador, rever meus amigos baianos. Né? Então, pessoal, um grande abraço. Tayane, obrigado. Geise, obrigado. Sorteio uma bolsa do Premium? Vou pensar nisso, Gisele, vou pensar nisso. Tá? Valeu. Pazete, Cíntia, obrigado. Obrigado, Tati, Ivana, uma boa noite a todos. Vamos lá que eu vou agora sair, tô aqui numa casa de praia aqui, vou na Benioca Verão agora, fazer um lanche, tá bom? Um abração, fiquem com Deus, uma boa noite a todos, a todas, que Deus ilumine o 2025 de vocês, espero que essa live tenha sido útil aí, e repito a sugestão que eu dei, né, o conselho que eu dei, façam sempre isso, é algo que eu comecei a fazer na minha vida e valeu muito a pena. Final do ano, pensem nas metas batidas, os objetivos alcançados, aqueles não alcançados, façam o seu PCA, o seu planejamento, definindo período, definindo prioridades para os objetivos e as metas do ano vindouro. Isso ajuda muito, tá? Um abração, pessoal, fiquem com Deus, muita saúde e muita paz para todos vocês. Até mais.